Bom dia, igreja. Que bênção estarmos juntos nesse domingo, domingo especial, domingo de buscar a casa do Senhor. Bom dia você que está conosco. Receba a palavra de Deus no seu coração, revelação do amor maravilhoso de Deus. Antes de entrarmos na palavra, eu queria só reforçar o nosso aviso. Esse workshop que vamos fazer semana que vem, mulheres queridas, quem não gosta de um look transado, descobrir sua paleta de cores, todas nós gostamos, amém? Mas o objetivo dele é muito mais do que isso. Sabe aquela mulher que você convida para a sua célula e ela não vai? Sabe aquela prima, irmã, amiga, vizinha, que você chama para vir ao culto e ela nunca vem? Convide para estar conosco nesse workshop. É inteiramente gratuito, é 1 quilo de alimento não perecível para ajudar o nosso Sara Social. E ela vem, conhece a igreja e certamente vai ter a oportunidade de desfrutar desse amor maravilhoso que nós desfrutamos, amém? Então, se inscreva pelo aplicativo, são vagas limitadas, né? Nós temos 100 vagas, 60 vagas já estão preenchidas, então só temos 40 lugares. Se inscreva, escreva a sua convidada e esteja conosco nesse sábado próximo, das 10 ao meio-dia, amém? Vamos lá, queridos. Nós estamos na campanha, esse mês, né, de agosto, Mostra-nos o Pai. Essa é a campanha desse mês. Campanha em que a igreja se propõe a apresentar para cada um de nós um Pai amoroso, um Deus Pai, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que acolhe. Essa foi uma das missões de Jesus na terra, dentre tantas. Salvação, vida eterna, mas filiação, mostrar um Deus que é Pai. Os estudos mostram que Jesus se referiu a Deus como Pai mais de 200 vezes nas suas falas. E ele chocou a sociedade da época, porque ele ainda chamava Deus de Abba, que é Paizinho. Isso era uma blasfêmia para a época. Meu Deus, Deus que tem que estar lá longe, distante, no trono. Pai, filiação, que me ama, que me acolhe, do jeitinho que eu estou. Mas feliz o homem e a mulher que tem essa revelação. Um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que nos recebe, como o bispo falou, em águas rasas. Salvo se você nasceu numa família cristã, eu não tive esse privilégio. Eu cheguei em águas rasas, muito rasas. Eu nem queria pular na piscina de jeito nenhum, não me chama para essa água que eu não quero. Mas quando eu me permiti conhecer esse Deus, Pai, que ama, que se importa conosco, isso mudou a minha vida, mudou a minha história. Então, antes de começar a palavra, eu queria começar diferente hoje. Eu queria começar ministrando sobre a sua vida. Porque os estudos também mostram, queridos, que muitos de nós temos dificuldade de conhecer Deus Pai, que ama, que acolhe, que abraça. Porque o nosso relacionamento com o nosso Pai na terra foi problemático. Porque o nosso Pai na terra nos abandonou, nos feriu. Talvez você nem tenha conhecido o seu Pai. Talvez você nem saiba o nome dele. Talvez no seu RG só tenha o nome da sua mãe. Mas hoje é uma manhã de cura. Hoje é uma manhã de termos a revelação desse amor. Porque não é por muito falar, é por revelação. E o Senhor quer se revelar a você e a mim como um Deus que ama, que preenche. Quando a gente fala de vida plena, e eu estudo sobre esse tema há 8 anos. Plenitude é estar cheio de Deus. Plenitude é saber quem você é para poder ir na água profunda. E quando a goiaba cair na sua cabeça e um dia cai, você sabe quem você é. A goiaba não vai fazer o mundo acabar. Se as fornalhas vierem para a sua vida, e o tema da palavra é sobre esse, as fornalhas da vida. Se você for lançado na fornalha 7 vezes mais quente, o seu pai, o quarto homem, vai entrar com você. Vai entrar com você. Então eu quero convidar você a ficar de pé, para que o Espírito Santo possa ouvir esse louvor, ministrar sobre o seu coração.
esse amor de Deus. Talvez você esteja triste hoje. Talvez você tenha perdido seu pai recentemente, pela Covid, por uma outra doença. Talvez todo mundo está comemorando o Dia dos Pais e você vai passar o dia sozinho hoje, sozinha. Mas o seu Pai do céu, o meu Pai do céu vai te preencher, vai te trazer alegria para o seu coração, vai te trazer revelação nessa manhã, amém? Então coloca a mão no seu coração e escuta esse louvor. Eu ouvi 1000 histórias de amor, como alguns vim a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Nós não estamos sós, queridos. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Receba desse amor, receba desse amor, receba desse amor. É quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas que só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes eu falar. Tu és um bom, bom Pai. Isso nessa manhã. É quem tu és. Deus é bom, Deus te ama. É quem tu és. Receba desse amor. Tenha essa revelação. A despeito das lutas, a despeito das fornalhas. É quem eu sou, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Senhor Jesus, oh Deus, entramos agora na Tua presença e pedimos que o Teu Espírito, que o Espírito Santo possa passear no nosso meio com liberdade nessa manhã e vá quebrando fortalezas mentais e vá, Senhor, mudando pensamentos de um pai punitivo, de um pai que julga, de um pai que castiga. Ah, Senhor, e vá nos revelando a grandeza do Teu amor, a intensidade do Teu amor, a incondicionalidade do Teu amor. Ah, basta um coração aberto, basta um coração desejoso de conhecer esse amor. Por isso, Pai, revela-te a nós, revela a Tua paternidade a nós. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, queridos, esse é o nosso Deus. Obrigada, louvor, vocês são nota 1000. Obrigada, igreja. Deus é um Pai maravilhoso. Sim, queridos, segundo pedido aí do nosso bispão, escreva no nosso, se você está nos assistindo, se você está no Recreio On, escreva aí a cidade da qual você nos assiste, o estado do qual você nos assiste, para que a gente possa estar orando, identificando a sua vida. Amém? Amém, queridos? Então, vamos lá para a palavra. O reloginho ele não para. Hoje temos a apresentação de criança, coisa maravilhosa, Dia dos Pais, né? Um dia tão feliz, quando a gente tem essa revelação desse amor maravilhoso de Deus. Então, conforme eu falei para vocês, nossa campanha é Revela-nos o Pai. E quando a gente entende desse amor maravilhoso de Deus, desse acolhimento, que acontece, num primeiro momento, nas águas rasas, né?
Engraçado que a gente não combina nada. E quando eu vi o bispo falando aqui, eu falei, gente, que coisa tremenda, a direção do Espírito. Ele coordena, ele tem uma palavra para nós. Quando eu vi o bispo falando, tudo em concordância com o que o Senhor me deu para trazer para a igreja, eu falei, isso é direção do Espírito para as nossas vidas. Então, receba, queridos, é para a minha vida e para a sua. Amém? Então, quando a gente tem essa revelação, mergulhou na piscina, está conhecendo esse amor, é maravilhoso o primeiro amor, né? Quem lembra aí do seu início de conversão, aquela coisa tremenda, aquela alegria? Criamos muitas vezes, nem todos nós, mas a grande maioria, eu me incluo nesse grupo, criamos a expectativa de que a bondade de Deus nos torna isentos das crises e das dores da vida. Criamos a expectativa equivocada de que conhecer um Deus bom, um Deus Pai, um Deus que ama, nós vamos viver uma vida maravilhosa, sem problemas. O Senhor vai trazer sempre solução na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E que as goiabas não vão cair na nossa cabeça, não. O Senhor me livra da goiaba, se tiver a goiaba aqui. Mas, queridos, a maturidade nos ajuda, a maturidade cristã nos ajuda a entender que as goiabas caem na nossa cabeça. E que mesmo que ela caia, e aí a maturidade entra, o Senhor não deixou de ser bom. Mesmo que exista uma crise, mesmo que exista uma doença, mesmo que exista uma adversidade nas nossas vidas, a bondade de Deus não deixa de existir, a fidelidade dEle, Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele não está te castigando. Mas quando somos criados, eu fui criada conhecendo um Deus, que era um Deus que castigava. E eu até por ignorância, hoje me arrependo, eu falava para os meus filhos, não faz isso não, papai do céu vai te castigar. Eu falava isso para os meus filhos quando eram pequenos. Então, a gente cresce muitas vezes achando que as coisas ruins das nossas vidas, às vezes são fruto de escolhas erradas, mas que é Deus nos castigando por alguma coisa. E muitas vezes não é. São oportunidades. Os momentos de luta, de crise, de goiabas na cabeça, são momentos em que a gente pode aprofundar na palavra de Deus, aprofundar na presença de Deus e viver aí sim experiências sobrenaturais. Em águas rasas, não temos a oportunidade de vivê-las. Porque lá no fundão, quando o ar falta, quando a enfermidade chega na nossa casa, quando o desemprego bate na nossa porta, quando o divórcio está levantando, quando um filho usa droga, quando os problemas da vida se levantam, quando uma depressão entra, quando a gente perde alguém que a gente ama. Nessas situações, nós temos verdadeiras oportunidades de conhecer um Deus que é Pai e que ama a despeito das circunstâncias. E quando mergulhamos nesse grande desafio de enfrentar o problema, porque muitos cristãos, no momento da luta e das dificuldades, recuam com medo do que vai acontecer. E se Deus não me abençoar? E se não der certo? E se não tiver cura? E se eu não tiver dinheiro? E nós aí, queridos, nos privamos, porque a escolha é nossa, a decisão é nossa, nos privamos de viver uma experiência sobrenatural com Deus. Então, deixa eu te dizer, se você vive hoje um momento difícil, de luta, de dificuldade, de enfermidade, de porta fechada, de fornalha, 7 vezes mais quente, aquela pesada, aquela luta que a senhora não tem ideia do que eu estou vivendo. Não preciso ter, porque o nosso Deus é poderoso para nos livrar. O nosso Deus vai nos dar, nesse momento, uma oportunidade de conhecê-lo mais a fundo, de ter uma experiência sobrenatural com esse Deus. Uma experiência sobrenatural. E eu escolhi, a palavra de Deus é tremenda, 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 tremenda. Às vezes o bispo fala aqui, o Luiz Manuel também fala isso, quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer Davi, eu quero conhecer Josué. Tem 4 homens que eu quero conhecer quando eu chegar lá no céu. E é sobre esses homens, sobre a experiência desses homens, que eu quero compartilhar com vocês, né? Esses homens experimentaram essa bondade infinita e incondicional de Deus, a despeito das circunstâncias. Esses homens experimentaram os milagres não porque na vida deles deu tudo certo.
E isso é uma expectativa que muitas vezes se frustra. Acabei de ir para a igreja, estou na célula, estou no discipulado. Aí, parece que o trem está piorando. Alguém já viveu isso? Eu já vivi isso. Vou multiplicar a célula agora, glória a Deus, minha equipe está aumentando. E vem luta, e vem luta, e vem luta, e vem luta. É assim que funciona, queridos. Vida é luta. Mas o cristão tem um grande ajudador, que é um Deus que é Pai. Nós não lutamos sozinhos, mas se decidirmos recuar, se decidirmos dizer não, piorou em vez de melhorar, que trem é esse? Comecei a dizimar, eu conheço testemunhos assim, comecei a dizimar e parece que o negócio piorou, perdi o emprego. É para seguir, é para perseverar, e logo em seguida você vai ver a mão do Senhor te abençoando mais. Mas nós nos esquivamos muitas vezes de experimentar essas experiências sobrenaturais, porque não enfrentamos. Cristão devia ser assim, cristão igual enfrentamento, porque não enfrenta sozinho, enfrenta com Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Mas às vezes parece que a gente humaniza Deus, cria para Deus padrões de comportamento, para Deus limites. Queridos, sabe panela sem tampa, daquela que transborda, transborda, transborda? Esse é o nosso Deus. Não tem nós é que tampamos a panela. Nós é que tampamos, limitando a atuação de Deus nas nossas vidas. Então vamos lá voltar para os 4 homens que eu quero conhecer na palavra de Deus. Olha o nome natural deles. Agora preciso do óculos. Esses homens não duvidaram da sua fé, não cederam diante das circunstâncias. Os nomes deles, em Israel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram jovens de Israel. Isso está no livro de Daniel, capítulo 3. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas eu quero te recomendar fazer essa leitura depois. Nós vamos só pensar aqui o mais importante. Esses 4 jovens são levados para a Babilônia e vão servir o rei Nabucodonosor. Quando eles chegam na Babilônia, eles têm os nomes deles trocados. Aí vem os nomes que a gente conhece mais, né? Daniel até se manteve Daniel, mas lá foi trocado o nome para Beltesazar. Ananias mudou o nome para Sadraque. Misael mudou o nome para Mesaque. E Azarias mudou o nome para Abidnego. Rapazes, jovens, que tinham uma vida estabilizada, com família, são capturados pelo rei, vão para uma terra distante, com outros costumes, com um povo totalmente diferente, com hábitos diferentes, comidas diferentes, né? Se a gente vai estudar aí a vida de Daniel, a gente vê bem isso. Então, esses homens tiveram a sua identidade questionada. Nome fala sobre identidade. Então, eu estou criando um contexto para você entender o que esses homens enfrentaram. São levados da sua terra, são levados da sua família, têm seus nomes trocados, vão servir como escravos a um rei. E esse mesmo rei estabelece um decreto, ele faz uma estátua de ouro, estou contando aqui rapidinho, mas para você poder entender. E ele estabelece que quando, em determinado momento, tocam alguns instrumentos, todo o povo tem que se prostrar diante daquela estátua de ouro, que eram os deuses da Babilônia, né? Um dos deuses da Babilônia. E esses 3 valentes que tiveram os nomes trocados, eles se recusam a fazer isso. Dizem, não, nós não vamos negar a nossa fé. Não vamos negar a nossa fé. Não vamos negar a nossa fé. Isso nos remete, queridos, a momentos da nossa vida em que a nossa fé é testada. Tem momentos que a nossa fé é testada. Diante das adversidades, diante de pressões, diante de crises, nossa fé, ela é testada. Esses homens não negociaram as convicções dele, não negociaram a fé deles, e foram chamados diante do rei, e o rei dá a eles uma oportunidade de voltar atrás, de mudar de ideia. Você imagina o que é isso? Você diante de um rei, não sabendo o que vai acontecer com a sua vida, e você se manter firme, fiel, confiando em quê? Na bondade e na fidelidade de Deus. Esses homens são admiráveis. Eu quero uma fé dessa, Deus. Eu quero uma fé dessa. Eles não duvidaram em momento nenhum da paternidade de Deus. E aí a pergunta que vem para nós vamos ler algumas partes para que a gente possa entender bem o que eles viveram.
Diante das crises da vida, diante das dificuldades da vida, você fica firme na fé? Diante de um problema que você nem cooperou para ele acontecer, você fica firme vindo à igreja? Você sai da célula, você fica firme na célula? Você para de dar seu dízimo? Se eventualmente você acha que o dinheiro não vai dar no final do mês? Diante das crises da vida. Quando nos decepcionamos com pessoas, lembra que eu falei que a gente cria a expectativa de que na igreja, que a nossa vida depois que a gente conhece Jesus vai ser perfeita e não é? Aí você se decepciona na igreja. Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, queridos. Nenhum de nós é perfeito. Então, diante de uma decepção na igreja, você vai embora? Como você reage diante das crises da vida, das dificuldades, dos nãos? Qual é a nossa reação? Negociamos a nossa fé? Retrocedemos ou não? Não mudamos a nossa fala, não mudamos o nosso discurso. E esses homens nos ensinam sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Daniel capítulo 3, nós vamos ler do verso 19 ao 28, para entender essa história e o posicionamento desses três homens. Daniel 3, do verso 19 ao 28. Vamos lá? Aê! Lembra que eu falei? Tinha um decreto, Nabucodonosor. Quando ele sabe que eles não estão obedecendo o decreto, ele ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Já foi. É o mesmo que eu li. Vamos embora, pode seguir. 20. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. 21. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Parêntese. Crise, 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 crise. Sem dinheiro para pagar o aluguel, com um diagnóstico de morte, crise, crise, fornalha 7 vezes mais quente, fala daquela situação que você não vê saída. 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que os levaram. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Vamos lá. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 dos homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Olha, grife isso aí na sua Bíblia, para a hora da crise, para a hora da fornalha. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Glória a Deus por essa palavra. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, olha o rei se prostrando, olha a crise sucumbindo, olha a situação tendo solução. Saiam, venham, saiam, saiam do fogo. E eles saíram do fogo. Vamos lá, 27 e 28 para encerrar. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Parêntese lá em cima. Volta, por favor, no 27. Quando você vive uma crise, uma fornalha 7 vezes mais quente, sua família vai ver. Seus filhos que não são convertidos vão ver. Seus pais que não conhecem Jesus vão ver. Todo mundo do seu trabalho vai ver. Meu Deus, mas cadê? Como é que pode? Que Deus é esse que curou? Eu conheci a Sara Nossa Terra pela conversão de um amigo nosso, o Maurício Gomes de Matos,
que tinha um aneurisma e foi curado na Sara Nossa Terra. O aneurisma sumiu da cabeça dele. É assim, queridos, é assim que faz o nosso Deus, nossa vida. Nós somos guardados na fornalha. E quem está à nossa volta tem a oportunidade de conhecer e ver que existe um Deus vivo, real, que não nos abandona. Vamos lá para o último. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles, repete lá comigo, bem alto, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra. Queridos, esse é o mesmo Deus que está à nossa disposição hoje. Sabe o que acontece conosco? Humanos que somos, natural que seja assim. Nós queremos que o Senhor nos livre da fornalha. Não, Deus. Não deixa essa crise chegar no meu casamento. Não, Deus. Não deixa essa crise chegar na minha empresa. Não deixa essa doença acometer meu corpo. Mas muitas vezes, não é assim que Deus trabalha. Ele livra na fornalha, lá dentro. É lá dentro da fornalha que você tem uma experiência sobrenatural com Deus que é Pai. Então, se você está diante de uma fornalha na sua vida, não tema. Essa é a palavra que o Senhor mandou para mim e para você nessa manhã. Não tenha medo das fornalhas da vida. Não tenha medo das crises. Não tenha medo. Não tenha medo dos decretos. Decreto. Decretos significa lei. Tem algumas leis familiares, né? Tem leis da sociedade. E às vezes a nossa lealdade familiar nos impede de viver o sobrenatural de Deus por medo de enfrentar a fornalha. O quarto homem sempre vai se levantar. O quarto homem sempre vai se levantar. Mas se você tiver medo do enfrentamento, medo de dar mais um passo, se acovardar diante da vida, você impede o Senhor de entrar na fornalha com você. Ele nunca vai te deixar queimar. Ele nunca vai te deixar perecer. O Senhor não nos envergonha. Creia nisso. O Senhor nunca envergonha um filho dele. Nunca. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor entra com a gente, dá a mãozinha. Vamos embora, meu filho, está doendo? Tá. O divórcio doeu. A doença é difícil de fazer a quimioterapia. É difícil, mas o Senhor está comigo. É assim que é a vida. É assim que é a vida, queridos. Vida perfeita não existe. Mas existe vida de enfrentamento. Amém? Existe vida com Cristo. Um Cristo vivo. Essa passagem está na palavra de Deus para nos ensinar que o Senhor muitas vezes não nos livra da fornalha, mas nos livra lá dentro. E é tão maravilhoso, né? Você começa a estudar a palavra de Deus. É tão maravilhosa a palavra. Que na fornalha, o que aconteceu com esses homens? Eles estavam atados. Eles estavam amarrados. Na fornalha, na piscina funda, que nem o nosso bispo pregou, é que as nossas amarras são queimadas. É na hora da luta, é na hora do enfrentamento, é na hora de experimentar um Deus vivo, que a gente não vê saída. Amarra, fala do que te prende. Talvez passando pela fornalha, você seja liberto. Enfrentando o fogo, o medo, a depressão, a incredulidade. O que te amarra? Amarras emocionais, queridos. Sabemos a importância de ter uma alma curada. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta ter um espírito forte e uma alma doente. É na fornalha, é na hora da luta, é quando a goiaba cai na nossa cabeça que a gente se levanta e declara a nossa fé. Louva ao Senhor. E diante dessa situação adversa, sem saída para nós, nossas amarras são queimadas. E saímos dessa fornalha 7 vezes mais quente. Livres, libertos, para conhecer de um Deus. Porque quando vier outra fornalha, e a vida é assim, nós já sabemos que o Senhor vai sempre conosco. E a palavra nos ensina que esses homens, com essa experiência, foram desamarrados, né? Então, o que prendia a vida deles foi liberto. Eles tiveram uma experiência espiritual com Deus, sim.
Ali dentro, o quarto homem. Imagina você viver um milagre. Então, a libertação foi espiritual, porque eles viveram uma experiência sobrenatural com Deus, isso está à nossa disposição. Eles tiveram uma experiência de libertação emocional, porque as amarras, o que prendia, o que impedia esses homens de viver o milagre, de serem libertos, porque eles não tinham medo. A fala deles mostra que eles não tiveram medo. Eles entraram na fornalha, certos de que o Senhor os livraria, certos de que o Senhor ia fazer o que fosse melhor para eles. E eles tiveram um avanço natural também, porque eu não li, mas a palavra, se você ler o capítulo 3 inteiro em casa, você vai ver. Quando Nabucodonosor vê que esses homens viveram essa experiência sobrenatural, eles são elevados a outros cargos maiores lá no reino da Babilônia. Então, a nossa vida, diante das fornalhas 7 vezes mais quentes, tem a oportunidade de crescer espiritualmente, de crescer emocionalmente e de crescer naturalmente, no nível natural. Então, eu quero dizer a você, meu querido e minha querida, nessa manhã, se é para o Senhor, gente, para mim tá bom, mas para o Senhor tem que ser mais e tem que ser acima da nossa cabeça. Aleluia, é um Deus que não falha, é um Deus que não nos abandona. Então, se você, meu querido e minha querida, está diante de uma fornalha, de uma situação sem saída, não a tema, porque o quarto homem vai entrar com você, amém? O quarto homem vai entrar com você. Nós começamos recentemente, já estamos aí, um mês voando de agosto. Declare que esse ano ainda você vai viver os milagres que você tem buscado. Declare que não vai ter mais desculpa, que você não vai temer as fornalhas. Tem que enfrentar essa situação, vou enfrentar. Tem que buscar uma pessoa para pedir perdão, eu vou lá pedir. Não, se esconda da vida. Porque o Senhor diz para nós que Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de coragem, de ousadia. Então avance para que eu e você possamos viver o sobrenatural de Deus. Na nossa casa, na nossa família, conversando dos nossos amados. Porque o povo lá que viu o milagre acontecendo, teve a oportunidade de descobrir um Deus vivo. Um Deus vivo. Um Deus vivo que está à nossa disposição. Desde que a gente entre na fornalha e Ele entra junto conosco. Amém? Então, nós vamos em breve chamar as crianças, mas eu só queria fazer uma última oração com vocês nessa manhã. Gostaria que você ficasse de pé, para que o Senhor possa. Não precisa nem do louvor, eu só quero orar. Se a Nath puder botar um tecladinho, sempre é bom. Talvez você esteja diante de uma situação da sua vida em que você esqueceu da bondade, da fidelidade desse Deus, que pode todas as coisas, e você tem se esquivado de enfrentar as lutas, se esquivado de enfrentar problemas, perdendo a oportunidade de trazer o quarto homem para a sua batalha e para a sua luta. Talvez o medo tenha te paralisado. Talvez o nosso desejo de controle, queremos tanto saber as respostas, mas como vai ser isso, Deus? Mas como que o Senhor vai resolver isso na minha casa? Como é que o Senhor vai me trazer a provisão financeira? Como é que o Senhor vai trazer cura para uma doença? Como é que o Senhor vai curar essa dor que eu carrego? Queridos, o nosso Deus tem todas as respostas, mas Ele não pode fazer se nós não entrarmos muitas vezes nas fornalhas. Se nós não dermos a mão a Ele, dissemos: Senhor, é difícil, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas uma coisa eu sei, eu não negocio a minha fé. Uma coisa eu sei, Senhor, eu não vou deixar de Te adorar todos os dias da minha vida. Eu não vou, Senhor, diante de coisas que não aconteceram até hoje, desistir dos meus sonhos e projetos. Não, Senhor, eu não farei isso. Porque o Senhor pode demorar, pode ter muito rei Nabucodonosor nos desafiando, pode ter muita situação dizendo para você: se rende, volta atrás, não sai desse lugar. Mas nós declaramos nessa manhã profética que Deus é o nosso Pai, no dia dos pais, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. E nós não vamos nos render, não vamos retroceder, não vamos negociar a nossa fé. Não duvidaremos, Senhor, do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder sobre as nossas vidas.
Mas a nossa parte é ficar de pé. A nossa parte é dar a mão ao Senhor. A nossa parte é andar, mesmo que seja diante de uma fornalha. Porque o Senhor vai conosco, amém? Senhor Jesus, nosso Pai. Abba, Pai. Paizinho de amor, de graça, de cuidado, de carinho, Pai. Tem pessoas se sentindo aqui sozinhas, solitárias, desamparadas, Senhor, que vem o Senhor hoje como um Deus distante e longe. Mas nessa manhã o Senhor aproxima desse filho, Senhor, que foi embora como filho pródigo, é abraçado pelo Senhor nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, abraça os filhos que foram embora, Senhor. A vida, as dores, as situações contrárias minaram a sua fé. Mas nessa manhã, esse abraço do Senhor nos traz de volta para a tua casa. Esse abraço do Senhor nos coloca sentados à mesa do banquete, Senhor. Oh Deus, e fortes, seguros de quem tu és, um bom Pai, um Pai fiel, um Pai que nunca falha, a despeito do que vivemos. Decidimos, Senhor, enfrentar a vida, enfrentar os desafios e vivermos contigo uma vida de vitória, sim, uma vida de enfrentamento, sim, e uma vida em que o Senhor e a bondade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai. Derrama sobre nós essa unção de graça, unção de força, unção de coragem e certeza, Pai, certeza absoluta de que Tu és um bom Pai. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia! Pode dar seu melhor aplauso. Você é filho de Deus, então agradeça a Ele. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és meu Pai. Obrigada porque Tu és meu Pai. Amém? Podem sentar, igreja amada e querida. Agora temos um momento muito especial com as nossas crianças. Alô. Onde estão os linhos e as linhas? Onde estão? Onde estão os linhos? Ó, nós temos gente de Araraquara, São Paulo, nos assistindo. Temos gente de Barra de São João nos assistindo. Gente de Campo Grande. Gente de Pequeri. Fica na Bélgica, eu acho. Pequeri, acho que fica na Bélgica, França, Suíça, Minas Gerais. Depois de Juiz de Fora, quase acertei, né? Questão apenas de um pouco de geografia, ok? Então, pessoal que está na Recreio On, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Deixa um recadinho para a gente, ó, estou em tal cidade, estou em tal bairro, isso é importante para a gente estarmos orando por você. Você pode colocar o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você, colocando vocês no nosso altar, diante de Deus, pela sua vida, pela vida da sua família. Esteja em contato conosco, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Grande abraço a todos que estão nos acompanhando aqui via internet, ok? Chama o vídeo, por favor. Me perdoe, chama o vídeo, por favor. Ser pai é sempre uma experiência mágica, repleta da bondade e da graça de Deus. Todos os filhos são amados da mesma forma, mas um primeiro nascimento é sempre vivido com uma intensidade diferente. Ser pai é como se o coração batesse mais forte do que nunca, e é como se a felicidade se tornasse mais viva e em festa permanente no pensamento. Ser pai é como descobrir uma chama que antes não existia no dia a dia, e é encontrar em todas as coisas
algo de sublime e maravilhoso. É impossível negar que os primeiros momentos se tornarão eternos. Podem passar anos e mais anos que nada fará esquecer o primeiro colo, a primeira papa, os primeiros sorrisos, os primeiros passos no chão. Ser pai é, além de proteger e cuidar, amar sem precedente. Quando o filho nasce, alguma coisa diferente nasce dentro de um pai. E não é só uma responsabilidade sem dimensão, é também algo belo e indescritível que nasce no coração. Aprender a ser pai não é tarefa fácil, nem acontece de um dia para o outro, mas também não há um jeito perfeito de ser pai. O importante é que haja amor, dedicação e honestidade. O que conta é estar presente na vida dos filhos. Ser pai é descobrir o que existe de melhor no coração e oferecer a seu filho. É dar e é também receber amor sem limitações. Todo pai oferece o melhor que tem: carinho, apoio e atenção. Na verdade, ser pai tem um abraço cheio de ternura para toda a vida. É também dar acolhimento, falar a verdade e fazer dos ensinamentos mais profundos a raiz da existência do seu filho. Ser pai é dar amor incondicionalmente. Ao ser pai pela primeira vez, todos sempre sentem um pouco de medo, pois seu mundo virou de pernas para o ar. Eu não acho que seja fraqueza. Acho que é a beleza de ser pai. Afinal de contas, ninguém pensou que poderia vivenciar um sentimento tão profundo. Ser pai é a melhor coisa do mundo. Tua palavra é uma semente, o coração é uma terra boa, então Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus, faz essa semente brotar, faz ela crescer, germina, teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança, eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germina, teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança, eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo,
absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa. Meus lábios sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto às ribeiras das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço a verdade de cor, o caminho de dor. Eu sei mal em mim. Quem não tem cicatriz, lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que ser feliz. Considero o amor e vivo ninguém amou como já nos amou. Só você já nos amou, só merecerá e perseverar no amor. Então gere um bom fruto, pra que não haja luto. O amor é mútuo e preenche o nada como tudo. O amor Eterno, simples e não passageiro vou eu. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Amém, amém. Vou escolher uma menina dessa para mim. Aê! Amém. Podemos ficar em pé? Aleluia. Não esqueça de pegar seu filho. Vem cá, papai e mamãe, vem aqui na frente. Todo mundo aqui abraçando seu filho. Vamos fazer uma oração família aqui. Vem cá, pai, abraça filho. Vem todo mundo aqui. Pai, tem que... Abraça filho. Se o pai não tiver... Aí. Vem. Nossa, que chamego. Que agarração. Agarrado com o pai. Amém. Aleluia. Um abraço aqui para Flórida. Western, em Flórida. Está nos assistindo também. Deus te abençoe. Tem avô, tem bisavô nos assistindo. César Gerp mandando um abraço para todos. Deus abençoe. Hoje deu mais de 70 pessoas na nossa Recreio On. Ok. Levante seu braço para cá. Pai, nós queremos abençoar esse momento, Pai. Ó Senhor, obrigado porque nós temos uma referência que é o Senhor como nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Obrigado por isso. Tu és o Pai que ama, que cuida, que perdoa, que derrama a Tua graça, que tem paciência. Tu és o Pai que nos deu a segunda chance, a outra chance, mais a outra chance. Tu és um Pai que quer nos dar o melhor todos os dias. Obrigado, Senhor, por essa paternidade. Obrigado por cada pai que está aqui. Obrigado por cada referência que está aqui. Que o Senhor possa estar abençoando cada filho, cada filha, cada família que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada um. Sabendo que, Pai, nós somos chamados para sermos os discipuladores dos nossos filhos. O Senhor nos deu nossos filhos para que nós colocássemos nele a semente do Teu reino. O Senhor nos deu nossos filhos, o Senhor permitiu que eles estivessem perto da gente, próximo da gente, para que nós dessemos uma missão para eles, a missão de trazer o reino de Deus aqui na terra. Obrigado por isso, obrigado por esse privilégio, obrigado pelos nossos filhos. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos que o Senhor vá na nossa frente, dando direção, dando luz, aquecendo os nossos corações, que nenhum dia das nossas vidas, nem de nossos filhos, nós venhamos a nos afastar do melhor que o Senhor tem para nós. Eu te peço isso.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.